Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Assistindo a um corte de um vídeo do padre Fábio Marinho no podcast Cortes do Inteligência, onde ele fala um pouco sobre as perversidades que a Igreja Católica fez durante toda a Idade Média, ou seja, todo o período medieval. Agora ele tenta, de certa forma, querer passar pano para os cristãos, onde ele diz que só faziam isso os papas que não acreditavam no suposto Jesus. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Em relação ao que podem te perguntar também, sempre, padre, sobre os erros do passado, né? Idade Média, Inquisição e tudo mais. O que você tem que falar dessa história? Eu sou professor de História da Igreja, né? E eu acho interessante que tudo precisa ser estudado, Vilela, dentro do contexto da época. Claro. Quando nós separamos a história da Igreja do contexto da sociedade do Império Romano, da história do mundo, do período filosófico, do período teológico, nós vamos enxergar só a desgraça. É. Porque, de fato, foi uma instituição perversa neste período. Só que nós temos que entender quem é que praticava a perversão. Então, a igreja errou. A igreja errou pela perversão de quem estava no poder. E quem estava no poder não eram cristãos de verdade. Eram interessados em títulos e poderes que tinham sobrado do Império Romano e que a igreja agora distribuía de acordo com os clãs familiares. E essas pessoas, para receberem títulos, se batizavam, se autodenominavam cristãs para serem aceitas dentro das normativas que a igreja tinha agora e que tinha absorvido do Império Romano. Mas nós tivemos no trono de São Pedro, na cátedra de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, nós tivemos papas que nunca acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Estavam ali apenas por título. Chegaram ao trono de Pedro por conta de política. Se batizaram para poder ter títulos. Por isso nasciam as aberrações. Então nós não podemos dizer a Igreja Católica. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Você quer falar de qual período? Idade Média? Vamos falar de 500 anos, 400 anos de Idade Média, 600 anos? Vamos delimitar o espaço? Porque a Igreja não foi durante 2000 anos o que ela foi na Idade Média. Analisando suas narrativas, certo, existia papas que não tinham quaisquer formação religiosa. Também muitos deles não tinham interesse pela vida religiosa, porque muitos deles queriam fama, poder e controle social. Na época da Idade Média ou período medieval, o alto clero, que era o poder maior da Igreja Católica, quem fazia parte do alto clero? O alto clero era composto por cardeais, arcebispos, bispos, patriarcas e sacerdotes de famílias ricas. Era o grupo de maior prestígio da Igreja Católica. Também o Papa fazia parte do alto clero. No caso do Papa, ele tinha poder absoluto pela vida da sociedade na época. Ou seja, era a Igreja que decidia pela vida das pessoas. Isso sim, realmente aconteceu dentro do papado. Agora dizer que eles não acreditavam em Jesus, aí é outra coisa. O único papa supostamente que não acreditava no suposto Jesus foi o Papa Bonifácio VIII. E por incrível que pareça, foi um papa da Idade Média que não estabeleceu leis papais que pudesse castigar a população. Os demais papas, não existe fontes ou pesquisa que eles não acreditavam no suposto Jesus. O que acontecia com os outros papas era mau caráter, insanidade e o uso dos poderes para o controle social e benefícios próprios. É o que mais acontece hoje em dia. São líderes religiosos que usam seus poderes para controlar
à sociedade e benefícios próprios. Como já falei, o único papa supostamente que não acreditava no suposto Jesus foi o Papa Bonifácio VIII. Mas não existe nada de coisas ruins que ele fez contra a sociedade. Para esse padre, é como se quem não acreditasse no suposto Jesus fosse pessoas más, perversas. Isso é uma visão dele totalmente infeliz e pejorativa. Exemplo, aqui no Brasil, tem mais pessoas que não acreditam no suposto Jesus ou cristãos? Com certeza, cristão. O Brasil é quase 100% cristão. Mas quem é que faz as coisas ruins, as maldades? São os próprios cristãos. Quem é que mata? Quem é que comete assédio sexual, pedofilia, homicídio, suicídio? Quem é que faz tudo isso? Os próprios cristãos, claro. Isso estou falando atualmente. É o que a gente vê todos os dias. Principalmente os líderes religiosos. Os padres são os primeiros. São os que mais cometem pedofilias, padres que cometem estelionato, e são todos cristãos. Só é o que a gente vê todos os dias, padres e pastores sendo presos. E eles acreditam no suposto Jesus. Aí eu pergunto, você vê algum ateu sendo preso? Claro que não. Agora é muito fácil querer passar pano e querer jogar a culpa para as pessoas que não acreditam em mitologias. Isso é hipocrisia. Inclusive, o seu próprio suposto Jesus, que é também uma invenção da própria humanidade, que vê uma criança agonizando de fome e não pode fazer nada. Isso é uma vergonha para quem acredita em um Jesus poderoso, mas não pode sequer salvar uma criança morrendo de fome. Não sei se o padre conhece a história de Lampião, um homem extremamente terrorista, perigoso e assassino, mas era extremamente religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Como não só era religioso, mas também devoto, ou seja, era um fanático religioso. Falando de Lampião, Lampião era um homem profundamente religioso, supersticioso, sendo praticamente aquele cabra que rezava 3 vezes por dia. Ele parava o bando no meio da estrada, vamos rezar, está na hora de rezar. Era praticante do catolicismo clássico sertanejo, relacionado às forças da natureza. Respeitava os padres, principalmente o padre Cisco, que considerava seu padroeiro. Todo meio-dia parava para rezar e praticava jejum às sextas-feiras. No centro da sua fé estava a proposição de que seu corpo estava fechado contra o mal. Eu tive um parente que foi sequestrado por Lampião lá no Rio Grande do Norte, o seu Leite, e ele ia cobrar um resgate da família, mas o padre Cícero mandou soltar e ele soltou sem cobrar o resgate. Ele respeitava de fato muito o padre Cícero, os padres no geral. Agora vem um grande problema. Que tipo de Jesus poderoso é esse, que permite pessoas como líderes religiosos se apossarem da sua casa, usarem seu nome para enganar, matar, usurpar, se beneficiar, torturar, cometer abuso sexual, pedofilia e por aí se vai. E esse suposto Jesus de merda fica totalmente calado, oculto. Não se manifesta para nada. Como é que você é o chefe de uma família de casa? Aí você sabe que vai um homem roubar sua casa. O que você vai fazer? Vai deixar para lá, fingir que não está acontecendo nada? Ou você vai agir e impedir que isso aconteça? Pois é a mesma coisa esse tal de Jesus ou de Deus, que esses líderes religiosos usam seus nomes e suas casas para fazer as maldades. E esses dois sujeitos não fazem nada. Uma de duas, ou eles não existem, ou simplesmente são cúmplices de todas as maldades desses líderes religiosos. Então, afirmar que esses papas que faziam isso
são pessoas que não acreditavam no suposto Jesus? Isso é uma afirmativa equivocada, porque caráter não se baseia em crenças. Caráter é algo totalmente individual, exclusivamente de cada um. Caráter não se mede pelo que você é, e sim pelas suas atitudes. Depois farei um vídeo dos papas que mais cometeram atrocidades. Papas que coroavam monarcas como imperadores e reis em trocas de terras para a Igreja. Agora, uma coisa é, a Igreja Católica Apostólica Romana foi sim responsável e culpada por práticas de todas essas atrocidades durante a Idade Média. Não importa o contexto, qual época, porque aquilo que foi cometido jamais poderá ser apagado da memória e da história. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão em nome da própria Igreja Católica pelas atrocidades cometidas por ela. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.